o seu filho está com dificuldade na autonomia do dia a dia, hoje nós vamos fazer um bate-papo e apresentar para vocês algumas atividades que eles podem fazer para se desenvolver. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui no Instituto Iandé com a profissional Érica Silva, que é professora de dança, yoga, artes, motricidade, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. É um lugar muito especial que eu e meu filho fazemos, né, várias atividades, e eu vou começar aqui pedindo para ela se apresentar e falar um pouquinho desse carinho, desse cuidado que ela tem com as crianças. Bom, meu nome é Érica, Silva, como ela disse. Eu sou formada em Educação Física, Dança, Pedagogia, pós em Artes e formação em Yoga. E eu sempre fui aquela pessoa que acredita que todos podem alcançar algo que eles desejam fazer em relação ao movimento. Tanto na parte de artística, quanto na parte motora mesmo, cotidiana. Então, o meu objetivo aqui nesse espaço que é meu, que é o Instituto Iandé, é fazer com que a criança tenha autonomia e se desenvolva integralmente, corpo-mente, e que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor na adolescência e na vida adulta. Muito bem, obrigada, Érica, que delícia, muito gostoso ouvir ela falar. E como que surgiu esse contato com as crianças? Como que você começou a trabalhar com crianças? Sim, bom, eu sempre, desde criança, eu já tinha esse lado professor, educador dentro de mim, então eu sempre trabalhei com criança, comecei a dar aula de dança com 12 anos de idade, naquela época podia, dar aula com 12 anos. Hoje em dia já é bem mais difícil. E eu sempre tive um carinho especial com as crianças em relação a realmente possibilitar que ela fizesse aquilo que ela não acredita ou que ela desenvolvesse um repertório corporal que ela não tinha, Então eu dei sempre aula de dança, muitas aulas de dança para as crianças. Depois eu fui desenvolvendo outros estudos e aí eu comecei a trabalhar com dança criativa. E depois disso eu comecei a ir para o caminho da motricidade especificamente, onde eu consigo, através da ludicidade, de forma bem divertida, trabalhar essa autonomia de habilidades que a criança não desenvolveu ainda. Muito bem, esse foi o reencontro, A gente participou juntos de alguns encontros, nós dançamos juntas quando adolescentes. E eu falo que foi o grande reencontro quando eu vi ela movimentando essa questão do Instituto e colocou para criança, Iandé Kids. Iandé Kids. Aí eu falei assim, o que é isso, E eu estava justamente na busca por essa questão de percepção corpo-espaço do meu filho, Então, a hora que eu entendi que aqui poderia ser um lugar, foi realmente um grande reencontro, Sim, foi muito legal. E aí eu trouxe o Nicolas para cá. E a pergunta que não quer calar, assim, o que é motricidade, Érica? Sim. Então, motricidade é uma expressão de movimentos que você pode dizer tantos movimentos cotidianos como repertório corporal. Então, a gente trabalha tônus muscular, a gente trabalha atividades sensoriais, habilidades físicas e motoras novas, para a criança ir aumentando esse repertório. Então, e a autonomia para a criança fazer as atividades do dia a dia sem necessitar tanto dos pais, Hoje a realidade é que a gente encontra adolescentes que não sabem arrumar a cama, não sabem atravessar a rua, não tem percepção espacial. Então, claro, é evidente que a gente precisa desenvolver, ajudar a criança a se desenvolver. Uma outra coisa também que eu trabalho muito em ludicidade é que eu estudei os fundamentos de Rudolf Laban, que era um estudioso do movimento, e ele dizia que cada vez mais as crianças não iam se movimentar, as pessoas em geral,
Porque vai surgir escada rolante, que vai surgir, ele já previa lá em 1800 e bolinha, que o futuro seria o não movimento. E é o que acontece, né? A gente tem controle remoto para abrir a cortina, abrir a janela, para ligar o ventilador, a TV. Então, se você quiser, você fica sem movimentar quase nada o dia inteiro, né? E aí, através das técnicas dele, né, de Rudolf Laban, eu aplico nas crianças atividades que façam eles se movimentarem de diversas maneiras, tanto equilíbrio, força, essa noção espacial, né, descobrir o peso das coisas, né, ter esse trabalho sensorial o contorno de cada coisa, né? Isso também é muito importante que eu desenvolvo com eles, além do convívio social, né? Porque aí a criança estando com outra criança, principalmente no caso, né, igual do Nicolas, que tinha uma dificuldade de convívio social, sim, ou crianças que também fazem comigo que só queriam ficar no celular em casa, e aí ele começou a ter outras motivações, principalmente por conta do espaço, porque aqui é um espaço que tem contato com a natureza, a gente tem uma rede, as crianças entram aqui, já querem tirar o sapato e já querem sentar lá na mesa, às vezes pegam um livro lá na sala de espera e lê o livro. São atividades que às vezes na casa dele ele já é tudo lá, não é nada novidade, ele não vai querer explorar. É isso mesmo. E aqui cada dia é uma exploração diferente que eles fazem, né? Então, um mundo novo para eles. Exatamente, né? Exatamente. Então, a motricidade realmente ela trabalha nesse aspecto. Certo, perfeito. E na parte prática, né, trazendo aqui para a nossa demanda, né, do dia a dia aqui, da mãe atípica, sim, o que eu percebo, as evoluções sensoriais, a nossa demanda atual com o Nicolas é realmente o sensorial, sim, né? E a gente percebia questões de equilíbrio, sim, ele não conseguia pular numa perna só, né? Pular corda. Então foi todo um trabalho, sim, né? Que até agora que ele tá aí super desenvolto nesse aspecto, né? Ele se desenvolveu muito, principalmente também, né? Falando do contato comigo, né? Então no início o Nicolas ele não gostava de abraçar, de beijar, ele era sério, então eu comecei a desenvolver essas atividades que ele precisava. E aí ele já fez teatro comigo, já se fantasiou, hoje ele vem, me abraça, o que ele mais gosta de fazer, ele vem correndo e me abraça. E ele desenvolveu, assim, muitos aspectos, sabe? Além de autonomia, ele desenvolveu também esse ato de equilíbrio, da relação com o outro, sim, né? Que a criança tem em geral, que é aquela coisa de querer ganhar sempre ou de não esperar o colega, o que já é normal, né, na criança em geral. E ele foi evoluindo muito nesse aspecto. Então, se for lembrar do Nicolas, o primeiro dia que ele pisou aqui hoje, ele é outra criança. Com certeza. Muito mais comunicativo, né, ele tem facilidades com o local, a gente já entendeu como tratar com ele em algumas dificuldades, e os amiguinhos também, então o convívio, né, de crianças diferentes, que é o que eu gosto de falar, que cada um tem uma diferença, a gente percebe que todos se harmonizam ali na aula, né? É um conjunto feliz. É, isso. Eric, com qual a idade, qual é o momento adequado, a motricidade é para todos, como que é isso? Bom, desde quando a criança começa a andar, né, 3 anos de idade, 4, a gente já consegue desenvolver habilidades com ela, né? Então, a gente trabalha o ritmo, né? Através do ritmo, da música, são estímulos que fazem a criança já começar a desenvolver essas habilidades.
E também é recomendado, eu digo assim, motricidade não é uma palavra muito conhecida, né? Então as pessoas não sabem muito o que é. Eu já pensei em mudar de nome, inclusive, mas eu acho que nosso papel de educador é ensinar, né? Então a gente tem que ensinar, olha, existe essa palavra, chama motricidade, e ela serve para isso, é o que a gente está fazendo aqui, né? Isso, que é isso? Desvendar esse mito, né? Essa palavra. Isso. Aqui no Instituto a gente trabalha a partir de 3 anos até 15 anos, né? É onde a gente consegue trabalhar essas habilidades. Depois, já é um trabalho diferente, né? Porque aí a gente vai ver a realidade da pessoa, do adolescente, ver quais as necessidades dele para a gente poder contribuir nesse ato motor, físico, emocional e tudo mais. E direcionar para alguma outra atividade. Exatamente. Isso, aí a gente pode direcionar para alguma atividade específica, como judô, como o yoga, o pilates, né? Ou a gente trabalha a motricidade mesmo em cima daquilo que ele tem dificuldade. Mais personalizado. Isso, mais personalizado. E qual que é a dúvida, assim, dos pais? O que eles trazem de dúvida para vocês? Qual que é a dor desses pais, eu já conversei com algumas mães, né, que no caso aqui sempre vieram as mães, né, e aí elas falam, nossa, meu filho é atípico e ele não consegue lavar as mãos, não consegue escovar os dentes, ele não consegue comer sozinho, outras dificuldades como relacionar com outras pessoas, ele não sabe se relacionar, então na escola ele me dá muito trabalho, o que eu posso fazer? Ou então aquela mãe fala, meu filho não sai do celular, fica o tempo todo dentro de casa jogando videogame, ou então ele só quer ficar deitado, vendo televisão, e ele precisa se movimentar, mas a mãe não sabe como. Ele não gosta de judô, ele não gosta, já levei no judô, já levei na educação física, eu insisto com o professor, mas ele não gosta. Então, aqui no Inhandé, a gente tem essa carta de atividades, né? Onde a criança vai se encontrar em alguma delas. E se ela não se encontrar, a gente cria uma maneira dela se encontrar. E por experiência própria, né, Érica? Sim. O Nicolas era uma criança que tinha um pouco de aversão à música, né? E ele mesmo pediu para fazer música de acordo com o interesse que a Érica desenvolveu do hiperfoco dele, que é o Mario Kart nesse momento. E aí, ele escutando as musiquinhas, ele perguntou, mas eu consigo um dia tocar esse tipo de música, né? Foi muito engraçada essa pergunta. E aí a Érica remanejou aqui, inseriu ele na musicalização. Estamos aqui. O segredo, vou contar um pouquinho do segredo, né? O segredo é a gente pegar a realidade da criança. Então a gente vai pesquisando e vendo os gostos dela, principalmente aquela que não quer fazer nenhuma atividade. Aí em cima do que ela me relata, qual tipo de música você gosta de ouvir? Qual jogo de videogame você gosta mais? Ou qual programa na televisão você assiste? Aí eu pego nessa parte. Então eu deixo a criança escolher a música. E aí ela escolhe, aí eu entro no mundo dela. Então ela escolhe a música uma vez, aí eu falo, mas o acordo é fazer tudo direitinho, o que eu propus, o que a gente combinou, e você põe uma música, eu ponho outra, o colega põe outra, e aí a gente já trabalha essa coisa de relação social e de respeitar a vez do outro, né? Érica, e qual é, assim, o estímulo que a gente pode levar, né, a aula de motricidade uma vez por semana? Como que a gente leva isso para casa? Como que a gente estimula isso em casa? Né? Quais são as dicas aí para que a gente possa aplicar esses estímulos? Sim. Então, eu como mãe também, né, minhas filhas já são grandes, mas elas, na época que elas eram pequenas, a gente sabe que a criança demora muito mais tempo para vestir uma roupa, demora mais tempo para se organizar, vai errar algumas vezes, vai pôr a roupa que não combina nada com nada. Então, o que a gente, como pais, tem que fazer, né? É deixar a criança, dar o tempo dela ir se encontrando. Então, às vezes na pressa a gente fala, não, daqui que eu visto, daqui que eu amarro o seu tênis, daqui que eu pego a sua mochila e organizo para você. Às vezes chega ao ponto de falar, essa tarefa aqui tá muito difícil para você, deixa que eu faço, porque acontece, né? Eu como professora em sala de aula sei muito disso.
Então, a gente acaba colocando a criança numa redoma, onde não há movimento, e o pai faz tudo por ela. Então, hoje a gente vê, por exemplo, vai para a escola, observa os pais levando as crianças para a sala. Os pais levam a mochila da criança. Os pais carregam a criança no colo, às vezes. Ou então, na hora da entrada, abraça, beija, beija. Não que não tem que fazer isso, mas é um mimo que talvez os pais, sem saber, né, de ter o conhecimento, ele acha que ele está fazendo bem para o filho dele, mas na verdade ele está impedindo que essa criança se desenvolva. Tirando a autonomia. Isso, porque você fazendo aquilo tudo por ela, quando chegar a hora que ela vai precisar fazer sozinha, uma amiga da minha filha está na faculdade e a mãe sempre fez tudo, até dava banho na menina com 10, 12 anos de idade. Então, aí a menina passou no vestibular e a mãe quer que a menina saia de casa. Fala, ela tem que ir embora, ela tem que se desenvolver. Mas a menina a vida inteira, a mãe fez tudo para ela. Como que ela vai conseguir ganhar asas para a vida, né? Ela vai sempre depender da mãe, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção de deixar a criança fazer. Vou escovar os dentes. Mesmo que você depois escove melhor, dê a escova para ela, explica como é e deixa ela babar, escovar, tudo a revisão. Eu falo, é a revisão. É a revisão do banho. O banho, é isso aí, exatamente. Vai arrumar a cama. Vamos, filho, desde pequenininho já tem que saber arrumar a sua cama, vamos lá. E a criança vai fazer tudo torto, deixa bem. Muito bem, olha como você já evoluiu, né? Sempre essa resposta positiva. Né? Que às vezes, para estimular que a criança se sinta motivada a fazer de novo, né? Ou a se sentir com segurança, né? Na verdade. Porque às vezes, sem querer, a gente fala, você não faz nada certo, tá errado, é assim, né? Isso vai fazer com que a criança perca o estímulo, né, de continuar fazendo. Sim, e eu tenho uma dica também, aproveitando aqui, né, o gancho do papo, a questão do se vestir, né, o Nicolas demorou um pouco mais do que o tempo esperado para ter autonomia de se trocar sozinho. Tirar era fácil, mas o colocar era difícil, né? E agora ele tem apresentado essa questão. Coloca, não tá nada combinando e tal, mas tá colocando, né? Então eu deixo ele no tempo dele. Lógico que a gente tem que se planejar para dar um tempo maior para ele poder, né, se trocar. Mas eu fico feliz da vida quando eu vejo ele já... Eu tô no banheiro escovando os dentes, a hora que eu saio ele já tá de uniforme. Eu acho uma graça, sabe? Então assim, é uma conquista, né? E isso a gente na insistência, no esforço, né? E valorizando esses pequenos passos dele. Aí a minha dica é que quando eu quero que ele vista uma determinada roupa, eu já deixo ela por cima da pilha, né? Então ele já vai pegar aquela intuitivamente e já vai ficar pronto. Então essa é uma dica boa. É uma boa dica. Eu também fazia com as minhas filhas assim, eu falava assim, vamos lá, às vezes, se você não concordar, tudo bem, eu falava para elas, mas falava assim, quando a gente usa uma coisa muito apertada embaixo, não ia ficar mais legal usar uma coisa mais folgadinha em cima? Porque no meu caso é menina, né? Aí, às vezes, ela vinha com aquelas estampas todas, nada combinando uma com a outra. Às vezes eu deixava, porque ela achava que era aquilo que estava bom. Mas aos pouquinhos eu ia falando, olha... Se a gente combinar esse aqui, que cor que tem nessa estampa? Tem pink? Então vamos colocar alguma coisa pink e combina com essa. O que você acha? Às vezes ela falava não, às vezes falava sim. E aí foi desenvolvendo. E faz parte da percepção deles, exatamente. Né? Às vezes eles não têm essa noção de percepção E você sabe que elas adultas, hoje adultas, elas lembram disso. Elas falam, mãe, quando eu vou combinar roupa, eu lembro daquilo que você fala. Justo uma parte larguinha a outra. Ou uma cor de um jeito combina com a outra. Muito bom. Muito bom. Dicas pra vida. Muito exatamente, exatamente. E, Érica, quais são as outras atividades, né? Porque aqui a gente falou bastante da motricidade, que o Nicolas também tá fazendo a música, ele também faz judô, enquanto ele faz judô eu faço yoga, né? Quais são as outras atividades que a criança encontra aqui, que os pais também podem, né, encaixar aí seus horários para ter um momento seu, né? Como que é isso aqui no Instituto? Bom, no Instituto Iandé significa nosso, né, em Tupi-Guarani,
E esse nosso é o acolhimento, que é de todos. Então, tem atividades para as crianças, para os pais, para os avós, e que podem fazer ao mesmo tempo. Então, no caso das crianças, elas podem fazer, além da motricidade, tem o judô, tem a dança, tem o Yoga Kids, tem o Pilates Kids, onde as crianças têm essas atividades motoras, né? Além disso, a gente tem robótica, a gente tem inglês e tem reforço escolar. Então, os pais não precisam, o nosso objetivo era esse, os pais não precisam ficar levando, eu vou levar ali no judô, ali no inglês, ali no balé, ali, e ficar se deslocando. Mãe turista. E aí a mãe turista não tem espaço para ela fazer alguma atividade. Então, o intuito do Yandé é esse. Aí, enquanto as crianças têm toda essa variedade de atividades, os pais também têm. Então, a gente tem a dança, a gente tem a música. Eu não falei da música, as crianças têm musicalização também. Aí, os pais têm a música, que é violão, violino, violoncelo, teclado. O nosso professor, ele é multi-instrumentista. Então, você pode escolher a atividade musical que você queira fazer. Tem a dança, tem o pilates, tem o yoga, tem a motricidade de uma forma diferente, que é na dança livre, que é uma expressão corporal, onde você dança, que é o que eu mais gosto de pregar, é que todos podem dançar. Mas eu não consigo me movimentar. Consegue, mexe o dedinho. Nunca dancei na vida. Eu nunca dancei na vida, sou descoordenada. Eu tive uma aluna que quer fazer aula, tá fazendo aula particular, porque ela achava que ela dançava muito mal e que todo mundo ia rir. Então, eu fui desenvolvendo com ela, estou desenvolvendo com ela essa percepção mental, né? Essa afirmação mental que comanda o corpo, de que ela dança sim. Aí eu falei, vamos lá, faz esse movimento. Aí no final, você dança, né? Acho que você dança. Então, a gente quer desbloquear esses traumas de adultos, né? O judô, por exemplo, também, né, para o adulto, ele trabalha defesa pessoal, além de segurança, né? Eu confesso que eu tenho vontade, porque o Nicolas agora em casa fica me dando uns golpes. O que eu faço agora? Eu só sei dar um golpe. Então... E ele já tá se esquivando. Eu falo, poxa, olha só. Muito legal. E tem para adultos também o judô aqui, né? Então, é uma gama de atividades mesmo, né? Que a criança consegue fazer, ou um irmão faz uma, outro irmão faz outra, a mãe faz ao mesmo tempo, ou o pai também faz. A gente tem casais que vêm fazer juntos as atividades, né? Enquanto um faz violino, o outro faz violoncelo. A gente tem isso está sendo muito bom, porque é um diferencial que o Instituto oferece, né? Porque ele não tem cara de academia, nem de consultório, nem de nada, né? A cara de uma casa linda, que tem pássaros. Beija-Flor vem visitar. Essa semana a gente tem uma nova moradora, que é a Corujinha. Que legal. Então a gente tem João de Barro, que vem aqui, Pica-Pau. É uma casa muito legal, porque tem essa natureza presente, né? É o diferencial nosso. A gente já fez yoga aqui nesse jardim, é uma delícia. Ela já fez comigo yoga ali. Muito bom, Érica. Só tenho a agradecer. Sim, eu que agradeço. Uma oportunidade bacana de mostrar também que existem essa gama de opções, né? Além do desenvolvimento motor, o desenvolvimento artístico, musical, né? A imersão nesse ambiente, né, com natureza. Exato. Então, é tudo que a gente sai da nossa caixinha, do apartamento, da casa, né, do condomínio, e expande, né, essa visão de lar, de acolhimento, né? A gente se sente muito à vontade aqui mesmo. É uma proposta muito bacana. E eu espero que vocês possam vir conhecer também em algum momento, né? Tenham essa oportunidade. Espero que tenha ficado claro essa questão da motricidade, né? Do uso desse movimento para auxiliar na autonomia em casa. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos no Instagram como Instituto Yandé, né, @Instituto Yandé, e lá vocês conseguem falar comigo diretamente e também conhecer um pouco mais do Instituto, né, das atividades, a gente faz eventos, né, então você vai conseguir conhecer um pouco mais da gente lá. Vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então é isso, pessoal. Assim como eu percebi essas dificuldades no meu filho, motoras, sensoriais,
de comportamento, de socialização. Se você tem essa dificuldade com o seu filho, procure na sua cidade, se você não é aqui de Ribeirão Preto, né? Sim. Procure algum lugar que ofereça essas aulas, essa questão da motricidade, né, Érica? Conta um pouquinho para onde a gente está aqui, para quem é de Ribeirão. Eu acho, bom, aqui em Ribeirão, a gente está no Jardim Sumaré, na Rua Cerqueira César, 1811. E um outro cuidado que os pais devem ter de outra cidade para procurar um profissional que trabalhe a motricidade dessa forma, porque ela pode variar de nomes, né, em outros lugares, mas o objetivo não é o mesmo. Então, você procure um educador físico e de preferência que tenha um viés artístico, que ele tenha essa sensibilidade artística para poder trabalhar esse acolhimento, essa percepção com a criança, que eu acho que só tem a contribuir. Viu? Um especialista também, educador de movimento. Além das terapias integrativas ali, né? Exatamente. Além da TO, da físio, é algo que vai além desse trabalho de consultório de terapias, exatamente, né? Exatamente. Perfeito. Maravilha, obrigada. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo e até mais.